Boa noite, olha nós aqui mais uma vez. Hoje nós tem flores, plantas, né? Boa noite, pessoal. Mais uma noite com vocês, mais uma historinha para contar. Gente, hoje nós vamos contar uma historinha baseada nas notícias, na repercussão dos últimos tempos, né? Que é essa gripezinha aí que só os chinesinhos conseguem arrastar aqui pra gente, né? Vai ser uma história fantasia, vocês vão entender depois. Numa pequena aldeia no exterior, essa doença havia surgido e estava exterminando muitas pessoas. Logo eles imaginaram que eles precisariam de algo que fosse eficaz para um tipo de uma vacina. Mas eles não sabiam por onde começar. Passou-se alguns dias e pesquisadores acabaram buscando uma ideia que poderia dar certo. Eles precisariam de um sangue novo, puro, que não tivesse nenhum tipo de doença, nenhum tipo de contaminação. E foi feito assim, os governantes mandaram fazer pesquisas em todos da aldeia, tentando buscar uma pessoa que tivesse ali um sangue totalmente puro e bom para se iniciar uma pesquisa, que poderia dar certo. Todos os aldeões foram fazer esses exames e constou que apenas um garotinho, seus 10 anos, tinha esse sangue puro. Filho único de um casal. Os pesquisadores chamaram e falaram para o casal de pais, falaram, olha, seu filho tem o que a gente precisa, mas a gente precisa dele, da doação do sangue dele, para que a gente possa, assim, poder salvar, podemos dizer, quase a humanidade inteira, porque tudo vai começar por ele. Os pais e a mãe já ficou assim meio que, não, tudo bem, a gente pode doar um pouco do sangue dele, mas só que na hora os pesquisadores já falaram, essa é a pior parte. A gente não vai precisar só de um pouco do sangue dele, vamos precisar de todo o sangue do corpo dele. Na hora a mãe entrou em choque e falou, como assim? Não pode. Se vocês tirar todo o sangue do corpo do meu filho, ele vai morrer. Infelizmente, essa é a ruim notícia. O seu filho é o único que pode salvar a população. Não pode. Ela já ficou em choque, né? Mãe é mãe. O pai ficou, não sei, mas... E eles tentando ser convincentes, do tipo, poxa, mas é um filho para salvar a vida de uma turma inteira, de muita gente, é uma multidão, uma população grande. E só que chegou uma hora que eles acabaram convencendo, eles se sentiram tocados, porque o filho deles estaria ali talvez naquela missão de salvar toda aquela população, muita gente. E foram fazer isso. Pegaram o menino, tinha que ser tudo muito rápido. Levaram o menino até o laboratório e começaram a drenar o sangue dele. Antes, é claro, ele teve tempo de se despedir dos pais dele. O pai dele abraçou ele e falou, filho, eu quero que você entenda que apesar do que está acontecendo, eu te amo muito. A mãe se acabava de chorar, não tinha condições nenhuma de enfrentar aquilo. E o pai saiu da sala e o filho perguntou para ele, pai, por que o senhor está me abandonando? Mas foram as últimas palavras a serem ditas. E assim aconteceu. Esse menino, com a doação dele, conseguiu salvar todo um planeta, vamos se dizer assim. Detalhe, tempos depois, um mês depois do ocorrido, todo mundo já sarado, todo mundo bem, fizeram um enterro magnífico em relação a uma comemoração linda para esse menino. Podia se contar nos dedos a quantidade de pessoas que foram a esse enterro. Fora a mãe que se acabava de chorar, o pai que entrou em desespero maior, porque viu que o filho doou todo o sangue dele para poder salvar aquela população, que agora estavam todas salvas e poucos se lixaram com a grandiosidade do fato, do lado heróico daquele menino. Se a gente for olhar bem, faz lembrar a história de Jesus e de Deus, que deu seu Filho único para salvar o mundo. E hoje em dia ninguém liga para isso, né? São raros os dias que hoje em dia a gente vê alguém lembrando de Deus, ou o fato heróico que ele fez, que foi entregar o seu Filho único para salvar uma população que hoje em dia a gente olha e não vale nada. A nossa história, ela é baseada justamente nesse fato. Estamos na quaresma e eu tenho certeza que muito pouca gente se lembra de falar, Jesus, muito obrigado por ter feito tudo por mim.
O nosso mundo mudou e mudou muito. A violência, como eu já disse em vídeos anteriores, ela predomina grande. E o que Deus fez, sabe, para muita gente, tanto faz, né? Mas nós, aqui do nosso grupinho, do nosso canal, não vamos fazer isso, né? Lembrar que Deus existe é muito importante. É o único bem que a gente tem na vida maior, depois dos filhos, depois da família, em primeiro lugar, é Deus. Que foi Ele que deu toda essa grandiosidade pra gente. O fato da gente poder amanhecer e adormecer, poder olhar o sorrisinho dos nossos bebezinhos, dos nossos filhos. Gente, isso é um preço que dinheiro no mundo não paga. Então fica a dica da nossa historinha de hoje. Para que você, assim que amanhecer, agradeça. Ao entardecer, agradeça a Deus. Ao anoitecer, agradeça a Deus por tudo. Porque você não sabe a soma de contas e de perigos que Deus te livrou nesse dia. Boa noite, fiquem todos com Deus. Fui.